Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje a gente vai continuar falando sobre triângulo retângulo, certo? Falando sobre as aplicações das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Bora lá? Então vamos lá. Na aula passada eu falei sobre as razões trigonométricas, né? Quais são essas razões que relacionam os catetos e a hipotenusa, ou o cateto oposto com o cateto adjacente do triângulo retângulo. Então, para quem não assistiu essa aula, eu sugiro vocês assistir antes dessa aula aqui, que é de aplicações, beleza? A não ser que esteja bem claro aí já essa parte das definições dos conceitos aí das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Beleza, pessoal? Então, como essas razões elas são dado por medidas, né? Medidas do cateto, medida da hipotenusa, medida do cateto com cateto. Então, esse valor ele pode ser dado na forma decimal. E aqui eu tenho o valor do seno, cosseno e tangente de cada ângulo agudo na forma de modo aproximado aqui, tá? Então, eu tive que fazer um recorte aqui nessa tabela e escrevi só até o 49, ou até o 39 aqui, né? E aqui até o 84. Então, portanto, ficaram faltando alguns aqui, mas essas razões elas são dadas do ângulo 1 até o ângulo 89, que é o menor ângulo possível, né, para um triângulo retângulo. Isso porque eu sei que em um triângulo retângulo a soma dos dois ângulos agudos tem que ser igual a 90 graus, né? Porque a soma dos três é 180, já falamos sobre isso também em aulas passadas. Então a gente vai usar os valores dessa tabelinha aqui para resolver algumas questões, tá? Vamos lá. Primeira questão, quanto vale x? Aí tem dados seno, cosseno e tangente de 20, né? O quanto vale cada uma. Esse valor aqui, ele é um 0,364, tá? Não é só o 364, então vou deixar assim, 0,364. E aí, o que que a gente observa nesse triângulo? Tem um triângulo retângulo, certo? Aqui tem a hipotenusa, a questão não me deu nenhuma medida da hipotenusa, né? A questão quer saber quanto vale o cateto, olha aqui, ó, em frente ao ângulo, se opõe a ele, certo? Então, cateto oposto, e ela me deu a medida do cateto adjacente, não é isso? O cateto que está aqui do lado do ângulo, que forma esse ângulo, é chamado de cateto adjacente. Até na aula passada, a gente chamou esse cateto adjacente de amiguinho, né? Ele é um amigo, está do lado aqui do ângulo dado. Então vamos lá. Lembrando das razões trigonométricas, o que eu preciso aqui? Eu preciso de encontrar o cateto oposto, uma vez que foi dado o cateto adjacente. Então, qual é a relação que tem cateto oposto e cateto adjacente? Lembra que como eu chamei um de có, o outro de cá, e a gente lembra daquela relação tangente que toma coca, é isso? A tangente do ângulo é cateto oposto por cateto adjacente. Ah, porque eu não uso seno ou cosseno e tal? Porque eu não tenho o valor da hipotenusa aqui, ó. Então não serve. Beleza? Então qual a razão eu vou usar? Vou usar a tangente. Tangente de quê? De 20 graus, que é o ângulo agudo dado. É igual cateto oposto. Cateto oposto vale x. Cateto adjacente vale 500. Certo? Quanto vale a tangente de 20? De acordo com os dados da tabela, né, vale 0,364, que é igual a x sobre 500. Beleza? Aí multiplica cruzado, certo? Aqui existe um 1 aqui embaixo, tá? Quando não tem nenhum número, eu posso colocar o número 1, não tem problema. Ficou 1 vezes x, vai dar x, 0,364 vezes 500. Eu vou fazer o seguinte, ó, esse 500, ele é 5 vezes 100, certo? Então, multiplicar esse 0,364 por 100, a vírgula vai andar duas casas para a direita. Então, isso aqui é equivalente a multiplicar 36,4 por 5, certo? Multiplicar por 5 é muito bom, porque você multiplica como se tivesse multiplicando por 10 e depois divide por 2. Se eu tivesse multiplicado isso aqui por 10, eu teria dado 364. Quando eu divido esse 364 por 2, isso aqui vai dar 182, certo? Então, x, né? Esse cateto oposto vale 182, como o 500 é em metros. Metros aqui também. Beleza? Então, por que que eu usei tangente? Porque é a relação entre os dois catetos. Foi dada a medida de um cateto e pede a medida do outro. Próximo.
Um avião levanta voo sobre um ângulo de 30 graus. Depois de percorrer 10 quilômetros, que altura se encontra esse avião? Então, essa distância que ele percorreu aqui, ó, em um determinado momento, foi de 10 quilômetros. E aí, o que que eu quero saber? Eu quero saber a altura. Então, eu quero saber isso aqui, né? Qual é a altura do avião? É a altura medida perpendicularmente ao solo. Então, eu quero saber a altura. O que que eu tenho na questão? Tem um ângulo agudo de 30 graus. Esse H, ele é quem? O H, ele é cateto oposto. E esse 10 é a hipotenusa, certo? Então, qual é a relação que tem cateto oposto e hipotenusa? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. A razão entre o cateto oposto pela hipotenusa. Beleza, então vou usar isso aqui, ó. Seno de alfa, quem é o alfa? 30 graus. Seno de 30 é igual. Cateto oposto vale H, é o que eu estou tentando descobrir, e hipotenusa que vale 10. Seno de 30, pessoal, é 0,5. Se vocês olhar na tabelinha lá, é 0,5. Essas medidas tem na calculadora também, tá? Calculadora científica. Então, 0,5 é igual a H sobre 10. Considera que existe um aqui embaixo, certo? Multiplica cruzado, vai 1 vezes H. H, 0,5. Essa parte eu vou reescrever. 0,5 vezes 10. Logo, H é igual a 5 quilômetros. Ou seja, ao percorrer 10 quilômetros, esse avião está a 5 quilômetros de altura. E aí tem uma dica interessante que sempre que o ângulo analisado ali for 30, tá? O cateto oposto ele mede sempre metade da hipotenusa. Ó, aqui é 10, aqui é 5, tá? Pode guardar essa informação aí. Sempre que o ângulo for 30, o cateto oposto ao 30 mede metade da hipotenusa, certo? Próxima questão. Uma pessoa de 2 metros de altura está exposta ao sol. Os raios solares incidem no solo sobre um ângulo de 45 graus, como mostrado na figura. Qual é a medida da sua sombra, ou qual é a medida da sua sombra projetada no solo? Então vamos lá, pessoal. O que que a questão quer saber? Ela quer saber isso aqui, ó. Qual é o comprimento da sombra do cara? Então vou chamar esse comprimento de x, certo? Ela me deu a altura do cara e um ângulo de 45 graus. Para os mais atentos, dá para fazer essa questão sem usar trigonometria, né? Porque eu vou ter o seguinte, ó, se esse ângulo é 45, então esse ângulo aqui também é 45. Então, eu tenho um triângulo retângulo, esse triângulo retângulo, como ele tem dois ângulos iguais, isso só ocorre se ele for isósceles, ou seja, esse lado tem que ser igual a esse lado. E aí a gente mata a questão e encontra x igual a 2 metros. Então, a sombra do cara também tem 2 metros, tá? A gente vai resolver a questão trigonometricamente, certo? Então, eu tenho o seguinte, o que que eu quero saber? Tá aqui o ângulo de 45. Eu quero saber eu foi informado o cateto oposto e eu quero saber o cateto adjacente. Qual a relação tem cateto oposto e cateto adjacente? E aí já está escrito, né? Tem gente que toma coca, não é isso? Então vai ficar o seguinte, ó, tangente do ângulo dado, 45 graus, é cateto oposto, vale 2, cateto adjacente, vale x. Quanto vale a tangente de 45? Olhando lá na tabelinha, tangente de 45 é igual a 1. Então, vai ficar 2 sobre x. Assim, multiplica cruzado, ou nem precisa, né? Eu vou dividir o x. Eu vou dividir 2 para quanto que o resultado vai dar 1? Ou passa esse x para cá multiplicando, tanto faz. E a gente encontra x igual a 2. Então, a sombra do cara tem 2 metros também. Beleza? Próxima questão. Determinar o valor de x na figura abaixo. X é só essa partezinha de cima aqui, tá? Eu quero saber quanto vale CD. Um dos cálculos, para não precisar fazer ele, eu vou usar isso aqui, ó. Eu sei que esse ângulo é 45, né? Então, esse ângulo aqui em cima, concordam que ele também é 45, exatamente pela questão anterior que a gente resolveu. Então, o que que eu sei? Eu sei que isso aqui tudo, ó, daqui até aqui, tem 60, mede 60 também, né? Aqui não deu a unidade de medida, mas é 60. Então, esse aqui também é 60, porque os ângulos são iguais, logo o triângulo é isósceles de base AD, né? Então, eu sei que BD ele é igual a AB,
que é igual a 60 graus, certo? Os lados. Então, tá aqui, 60 graus não, perdão, 60. 60 unidades de medida que não foi dada. E agora eu quero calcular isso aqui, ó. Eu quero não, eu preciso, né? Porque aí quem vai ser o x? X vai ser o 60 menos isso. Eu tenho um outro triângulo retângulo, né? De ângulo medindo 30. Aqui, ó. Vou considerar só essa parte aqui agora, do triângulo ABC, e vou determinar o y. Esse y no triângulo ABC, ele é cateto oposto. E o 60 é cateto adjacente. Então, qual a relação eu vou usar? Vou usar a tangente, né? Tangente de 30 é igual cateto oposto. Cateto oposto vale y, cateto adjacente vale 60. Tangente de 30 está aqui, ó, vale 0,577. Então é só substituir 0,577 é igual a y sobre 60. E eu insisto em colocar 60 graus aqui, não é, tá? Multiplica cruzado. Então, y é igual a 60 vezes 0,577. Isso aqui são estratégias agora de cálculo que eu vou fazer, que vale a pena vocês pesquisarem sobre isso depois, tá? Eu vou gravar também uma sequência de conteúdo sobre operações básicas, sobre frações, né? Aqui multiplicação com decimais e tudo. Então, vale a pena dar uma olhadinha nisso aqui depois, tá? 60 vezes 0,5 é o mesmo que multiplicar 6 por 5, aí tem um 77 no final, vou colocar 77. Ah, o que que eu fiz? Eu dividi aqui por 10, ó. Peguei o 60 e dividi por 10 e multipliquei esse número por 10. Posso fazer isso? Posso. Não vai alterar em nada o meu resultado. Beleza? Então vai ficar assim, ó, 6 vezes 7 vai dar 42, vem 4. 6 vezes 7, 42 com 4, 46, vem 4. 6 vezes 5 dá 30, com 4, 34. Dois números depois da vírgula, dois números depois da vírgula. Então, y mede 34,62. É isso que a questão pede? Não, a questão pede x, certo? Se a questão está pedindo o valor de x, então é só fazer aqui agora. X, ele é igual ao 60, que é a medida inteira, né? BD, menos y, que é a medida que eu encontrei. Então, só vou fazer essa subtraçãozinha aqui. 60 menos 34,62, né? Eu vou fazer a operação toda aqui, ó, completa com zeros, não tem pega emprestado, esse não tem pega emprestado, esse não tem pega emprestado. Esse empresta, fica 5, esse recebe, fica 10. Se tem 10, empresta, fica 9. Esse recebe, fica 10. Tem 10, empresta, fica 9. Esse recebe, ficou 10. Agora é só subtrair. 10 menos 2 vai dar 8. 9 menos 6 vai dar 3. 9 menos 4 vai dar 5. E 5 menos 3 vai dar 2. Então, qual o valor de x? X é igual a 25,38. Para os mais atentos, né, vocês percebendo que esse ângulo aqui é de 45 graus e esse ângulo é de 30. Esses dois ângulos são chamados de ângulos notáveis, tá? E aí, na nossa próxima aula sobre triângulos e retângulos, a gente vai falar justamente das razões trigonométricas desses ângulos aqui. Eles têm uma tabelinha especial aí para eles, tá? Que são os ângulos de 30, de 45 e de 60 graus, que são os chamados os ângulos notáveis. Próxima aula, então, a gente vai falar sobre o seno, cosseno e tangente desses valores aí. Geralmente, quando aparece esses ângulos, a gente não usa o valor decimal, como eu usei aqui agora, tá? Ah, é errado se usar? Não, não é errado de forma nenhuma, certo? Mas se for uma questão objetiva, provavelmente ela não vai te pedir o valor decimal. Então, um abração, já se inscreva no canal, deixe seu joinha, comente aí e até a próxima. Valeu!